porque a carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta de exortação para que eles pudessem permanecer no caminho, no alvo que é Cristo Jesus. Uma coisa muito interessante para nós termos ideia do que significa essa expressão idiomática que Paulo usa aqui, de se manter no alvo, seguindo para o alvo, é justamente porque a palavra pecar, ela significa errar o alvo. Você, quando erra o alvo, quando você erra o seu objetivo, isso é pecar, é uma falha. Portanto, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, que alcançamos a salvação, fomos lavados pelo sangue de Cristo, vivemos hoje mediante a fé em Cristo, se nós não nos apressarmos, se nós não tivermos um sentimento de urgência, apresso-me em direção ao alvo. O alvo é Cristo Jesus. Eu falei aqui em lições passadas que a verdade, ela não é subjetiva às minhas crenças e filosofias, ou aquilo que eu acho, ou o que eu deixo de achar. A verdade, ela é objetiva. É por isso que Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos em João capítulo 14, ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, prosseguindo ao alvo, prosseguindo em direção à verdade, que é Cristo Jesus, é o nosso objetivo. E nós temos que nos apressar, porque há uma urgência espiritual. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus vai nos dar o nosso galardão. E esse galardão, ele é a presença de Deus. Nós vemos, por exemplo, entre as 13 tribos de Israel, e eu falo 13, porque a 12 tribos Deus deu o galardão da terra, mas a 13ª tribo, que foi a tribo de Levi, que foi a única tribo que manteve a aliança com Deus durante a sua estadia no Egito, Deus disse para eles o seguinte: eu serei o vosso galardão. A tribo de Levi foi dada o sacerdócio. Os levitas serviriam na casa do Senhor para sempre. E nós vemos então que quando começa o sacerdócio de Cristo Jesus, ele menciona ao seu povo um povo real, separei para mim um povo, um sacerdócio real. Por quê? Porque nós temos como nosso galardão Cristo. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Preste bem atenção que em João, quando Jesus Cristo, antes de orar pelos seus discípulos no capítulo 16, ele diz que compete ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo fala aqui justamente que Deus vos esclarecerá. Mas quanto a nós, que alcançamos a maturidade espiritual, porque muitos cristãos hoje em dia, eles lutam contra
a maturidade espiritual. Eles querem apenas servir a Deus de uma forma cotidiana, de acordo com aquilo que eles acham que é certo, de acordo com as suas culturas, de acordo com as leis do seu país. Mas quando nós chegamos à maturidade espiritual, nós então deixamos a justiça como uma forma de dever e passamos a praticar a justiça como uma forma de amor. Por isso que em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo fala que a nossa justiça ela deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Ela deve ser mais excelente. Ela não deve ser baseada em dever, em um sentido de dever muito zeloso, por acaso, mas ela deve ser mais excelente porque ela deve ser baseada em amor. E dessa forma, nós quando chegamos a essa maturidade espiritual, que é necessária, devemos pensar dessa mesma maneira. Qual maneira? Em que há uma urgência de nós seguirmos o nosso caminho em direção ao alvo que é Cristo. Eu me apresso, Paulo fala. Portanto, meu amado irmão, se você acha que a maturidade cristã, que você deve amadurecer espiritualmente, se você acha que isso não é uma coisa essencial para a sua vida, Deus vai te esclarecer, mas aí já passa a ser uma coisa apenas entre você e Deus. É melhor que você comece a analisar a sua vida, comece a prestar atenção nas Escrituras e comece a seguir a vida de uma maneira que você alcance a sua maturidade espiritual. Se nós lemos os primeiros versículos desse capítulo, nós vemos que Paulo falava que se fosse as nossas boas obras que salvassem, se fosse os nossos méritos, Paulo já seria salvo, porque ele nasceu benjamita, viveu aos pés do Sinédrio, foi agente do Sinédrio, serviu a Deus fervorosamente, zelosamente, matando cristãos. Mas tudo isso, ele sendo discípulo de Gamaliel, tudo isso ele teve por esterco. E agora, esse adubo que se torna os nossos títulos e aquilo que nós alcançamos, agora é enterrado, fertiliza a terra, pode servir de adubo para que a semente do evangelho brote e você então se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Não mediante os seus méritos, os seus títulos ou a sua linhagem sanguínea, mas agora mediante a maturidade espiritual, prosseguindo ao alvo que é Cristo em urgência. Muito importantes as palavras de Paulo para nós. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Portanto, se você se acha que você já atingiu uma forma de perfeição espiritual, que claro, é subjetiva àquilo que você acha que você alcançou, continue melhorando. Não pare. Eu vejo muitas pessoas cometerem erros. Que, já chega para mim, pastor, já tenho bastante deveres na casa, já estou muito ocupado, sabe, pastor, não me chame mais, eu já não consigo. Cuidado quando você diz não para Deus. Quando você diz para Deus, sabe, Deus, eu já estou muito ocupado com o meu trabalho, com a minha casa, com a minha família, eu já não tenho mais espaço ou como poder servir. Nunca diga não para Deus.
Sempre esteja preparado para melhorar a sua vida. Deus sabe aquilo que você pode e não pode fazer. Se Deus colocou uma coisa em tuas mãos para que você faça, eu creio que Deus conhece as tuas limitações. E Ele vai, portanto, fazer aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer e deve fazer, faça. Faça, sirva a Deus, se apresse. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Portanto, há um padrão de comportamento santo. Há um padrão de comportamento saudável para o cristão. Muitas pessoas elas querem, vamos dizer, até de uma certa maneira, escandalizar as comunidades cristãs, evangélicas, porque elas acham que o nosso comportamento santo ou até pode parecer antiquado. Eles acham que é muito importante eles divulgarem esse neomodernismo cristão. Digo uma coisa para você, a palavra de Deus, ela é a mesma. O meu Deus, ele não envelhece. O meu Deus, ele é imutável. Ele existe, ele criou o tempo para que nós possamos viver dentro dele. Deus não está confinado nessa continuidade de tempo ou espaço. Deus criou o tempo. Deus criou o espaço. Deus criou a vida. Deus criou essa dimensão, essa terceira dimensão em que nós vivemos. Portanto, ele supera tudo aquilo que nós achamos que seja importante. E muitas pessoas, elas perdem o alvo, elas erram o alvo quando elas se preocupam com aquilo que está subjetivo a elas. Mas quando o teu objetivo é a verdade, que é Cristo Jesus, porque ele disse, eu sou a verdade, então não importa os parâmetros humanos, não importa os padrões humanos, importa os padrões que Deus instituiu para que nós seguíssemos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Portanto, na sua comunidade cristã, preste atenção para que a mesma forma de comportamento que é o padrão cristão, você possa também seguir. Não seja burlador, não seja vigarista, não amaldiçoe, não use a tua boca para no domingo louvar e bendizer a Deus, e como diz lá em Tiago, e com a mesma boca você amaldiçoa o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. Entenda isso. Isso vai ser requerido de nós. Esse tipo de comportamento. Prossiga de uma forma do padrão. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos de Cristo, da cruz de Cristo, por causa dessa atitude que é sujeita ao caráter ou à cultura ou algum parâmetro, algum padrão que a pessoa acha que é o certo. Sabe, só porque você nasceu no Brasil e você acha que a cultura brasileira é boa, eu não posso sujeitar os meus irmãos africanos a uma cultura brasileira. Eles nunca vão poder aderir à minha cultura, porque tem coisas, tem aspectos da minha cultura que podem ser bons, mas tem aspectos, irmãos, que são terríveis, são vergonhosos. Eu não vim pregar um evangelho cultural.
Eu vim pregar o Evangelho de Cristo Jesus mediante a palavra, mediante aos 10 mandamentos que nós recebemos, mediante ao mandamento do amor que Cristo nos deu através dos seus evangelhos. Portanto, eu como missionário na África, eu tenho que me aproveitar daquilo que Deus tem me dado, do pouco conhecimento do Evangelho, e tomar muito cuidado para eu poder transmitir o Evangelho e ter cuidado de não me tornar um inimigo da cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo representa? A cruz de Cristo representa o sacrifício que Deus fez, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, quando eu agora quero pregar aquilo que eu acho que é a verdade, e sabe, isso é um problema muito sério, irmãos. Eu me torno inimigo da cruz de Cristo. Cuidado, Paulo escreveu essas cartas para os irmãos que viviam em Filipos. Não foi para a comunidade grega, ou a comunidade dionísia, ou a comunidade venusiana. Não, foram para os cristãos que já estavam seguindo o Evangelho. Muitos já estavam tomando um caminho nocivo, vinculado aos seus usos e costumes, a leis e lendas e genealogias intermináveis, levando o povo que uma vez estava salvo de volta para uma escravidão espiritual. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. O orgulho deles, o orgulho que eles ostentam, fundamenta-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com o que é terreno. Preste bem atenção para alguns dos evangelhos que são pregados hoje, dentro de meios evangélicos. Pessoas estão preocupadas apenas com aquilo que é terreno, com a saúde terreno, sucesso terreno, casa própria, e isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode te abençoar. Deus abençoou Abraão. Deus abençoou Isaac, que a cada semente que Isaac plantasse, ele teria 100 de retorno, 100 vezes mais ele colheria. Portanto, se Deus está do teu lado, é claro que a bênção de Deus, ela é um efeito colateral da salvação nas nossas vidas. Mas muitas pessoas, elas adoram a bênção e não o Deus da bênção. Cuidado para que você não caia nesse caminho de perdição. Jesus Cristo mesmo falava: não podereis servir a 2 mestres, não podereis servir a Deus e a Mamon. Mamon era a personificação das riquezas, era um deus Ciro, que era adorado, e era justamente isso, pessoas que se preocupam apenas com o que é terreno. O Deus deles é o estômago. A sua ostentação, sabe? Olha, o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. É um evangelho apenas de bênçãos, apenas de prosperidade. Enquanto Paulo fala de um evangelho mais excelente, um evangelho de maturidade espiritual, um evangelho em que há uma urgência de nós prosseguirmos ao alvo que é Cristo Jesus, deixarmos para trás títulos e riquezas, e sabe, aquilo que nos pode prender a esse mundo. Muitas pessoas estão presas a uma herdade, estão presas a uma junta de bois, estão presas a um casamento, sabe, aquela parábola em que Deus convida
o Senhor convida as pessoas, sabe, para as bodas, para aquela festa, onde disse, eu tenho juntas de boi para ser testada, tenho um terreno que eu comprei, eu tenho um casamento agora que eu me casei, eu não tenho tempo. E muitas pessoas estão deixando para trás o alvo que é Cristo Jesus. E estão seguindo um evangelho que não é o evangelho da cruz de Cristo. Um evangelho de inimizade com a cruz. Por isso que eu prossigo, eu me apresso em direção ao objetivo, ao alvo, que é Cristo Jesus. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que você está realmente aguardando Jesus? Todos os dias, quando você se deita e você coloca a sua cabeça no travesseiro, você espera acordar no céu? Você espera estar com Cristo? Será que o teu alvo, você almeja deixar este mundo? Sabe, meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 13 de João, 14, 15, 16, Jesus diz, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Ninguém me segura mais nessa terra. Chegou a hora, Pai, glorifica o teu Filho, glorifica o teu nome. Eu vou para o Pai. E voltarei outra vez, e vos levarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Vós conheceis o caminho, vós conheceis o Pai, os discípulos. Ó Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho, para onde é que tu vais? Será que você está almejando o céu? Será que você almeja a presença de Deus? Ou será que o Evangelho para ti é apenas automático? Você já não sente mais nada. E muitas pessoas, para sentirem uma coisa, elas têm que ter, sabe, as pregações hoje em dia têm que ter fundo musical. Sabe por que tem que ter fundo musical? Porque são pregações sem unção. Sabe por que tem que ter embelezamento? Porque as palavras já estão vazias. O Evangelho de Cristo é lindo, é perfeito, a palavra de Deus é perfeita. E se ela não te atrai mais, se você é apenas atraído e engodado, como Paulo fala, por palavras persuasivas, Paulo disse, não foi com palavras persuasivas, não foi com fundos musicais e orquestras sinfônicas, ou a banda de louvor e adoração da igreja. Não foi com isso, mas foi com a palavra, foi com o poder de Deus. E foi assim que o Evangelho se manifestou no meio daquele povo. Será que você almeja? Ou será que a palavra de Deus perdeu o sabor? Quando o sal se torna insípido, quando o sal perde o seu sabor, ele é lançado por terra. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a tua vida. Porque, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos, que agora são humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Gente, Jesus Cristo tinha um corpo maravilhoso. Ele, depois que ressuscitou, o seu corpo foi glorificado, sabe? Ele pôde entrar dentro daquela casa onde eles estavam, no caminho de Emaús, onde eles entravam. E Jesus entrou ali, partiu o pão, orou com eles, saiu, porque o corpo de Cristo já estava glorificado. Ele já estava vivendo, sabe, a ressurreição. Por isso que ele é o primogênito da ressurreição. É um corpo glorioso
que nos aguarda. Há uma natureza gloriosa que nos aguarda. Não é essa coisa mesquinha do pecado, sabe? Coisas da terra que até atraem. Querem nos enganar. Passarinhos, belas flores, tentam me encantar. Mas no céu vamos ter gloriosos esplendores, coisas inimagináveis que Deus preparou para nós, que o reino de Cristo Jesus preparou para nós, uma nova natureza, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Ou será que você está preocupado com o coronavírus, com a pandemia, com o valor do dólar, com a economia mundial? Quantos as tuas ações vão render? Ou os teus investimentos? Você não vai levar isso para o céu. Você não vai levar o teu carro, a tua Ferrari, o teu Porsche, a tua Toyota. Você não vai levar nada disso para o céu. Nem a roupa que cobre o teu corpo você vai levar para o céu. O que você vai levar é essa convicção que está aqui dentro. É essa urgência que te faz acelerar o teu passo em direção a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Acorda, meu irmão. Acorda desse sono espiritual. Acorda, desperta enquanto é tempo. Desperta. E começa a pedir a Deus que te revele a maturidade espiritual. Deixa para trás, sabe, aquilo que os homens criaram para si, que se torna um evangelho de inimizade com a cruz de Cristo. E começa a crer no evangelho que salva. É Cristo Jesus quem salva. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é Deus que vai nos dar esse galardão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus ilumine a vossa mente em nome de Jesus Cristo. Amém.